Fala, galera! E aí, pessoal? Então, hoje nós estamos aqui com o professor João Gabriel. Qual vai ser o nosso tema do Mais Geo Convida, João? Bom, hoje a temática é a questão indígena no Brasil, violência, direitos e violações. Mas antes, roda a vinheta. Então, pessoal, antes da gente desenvolver o tema, eu queria que o professor João falasse da sua formação. Bom, pessoal, muito obrigado para vocês, olá para todos aí. Eu sou historiador, tenho formação também em filosofia e tenho pós-graduação também na área de história, né? E também venho pesquisando assim muitas coisas vinculadas à música e busca no Belchior e algumas questões vinculadas ao anarquismo e movimentos sociais. Isso. E além disso, vamos fazer uma divulgação, um merchanzinho rápido, né? Com certeza. Tem o canal Crime Ideia Videoaulas, né? Que vocês podem encontrar aqui no YouTube também. O endereço está aqui embaixo, aqui o Crime Ideia, entra, curta, compartilhe. Excelente canal, viu, pessoal? Um dia o Mais Geo chega lá. Então, professor João, por que o tema indígena é muito importante? Bom, Rocha, a gente está falando de uma questão histórica. Acho que o primeiro ponto é esse. Segundo, a gente está falando de uma população, por exemplo, que encontra inúmeros desafios diante da realidade brasileira. E terceiro, uma questão de emergência. Justamente porque a gente tem inúmeros conflitos, inúmeros problemas vinculados aos povos indígenas e, obviamente, uma população que tende a desaparecer, né? Mesmo que eu vou colocar alguns dados que, ao que me parece, sejam contraditórios a isso, mas essa questão, a população indígena é uma população que tende, em longo prazo, perante as nossas circunstâncias hoje, a desaparecimento, infelizmente. Então, assim, e para muitos que estão fazendo prova, muito cobrado nas provas de vestibulares e Enem, né, professor? Perfeitamente. Isso que eu acabo de dizer é uma questão mais política, etc. Agora, uma questão pragmática é muito simples. Toda e qualquer prova no Brasil hoje, vestibular, toca na questão indígena. Existe uma probabilidade muito grande, lembrando, tal qual vocês no Mais Geo e como nós no Crime Ideia, nós não trabalhamos para adivinhar tema algum, A gente fez faculdade, A gente não fez tarologia, Com certeza. Mas a gente trabalha os conteúdos, A gente Mas trabalha você é temas dos prováveis. Aí, ó, tá vendo? Mas a gente trabalha, por exemplo, questões de probabilidade. Indígenas é um tema social muito importante e é um tema provável. Já caiu questões vinculadas à população negra, intolerância religiosa, etc. Então, é provável. E também é um tema que está no senso comum do brasileiro, As pessoas agem em relação a esse assunto, em relação a essa população, essa minoria, com grandes estereótipos. Então, as pessoas não têm profundidade sobre o assunto e replicam através de décadas e de até séculos histórias que não são verdade. Então, falta muito conhecimento em relação à população indígena, E por isso que nós estamos com um especialista, que vai falar um pouquinho sobre isso. Então, professor, você quer começar o quê? Fazendo um histórico desses problemas, dessas questões? Nós vamos fazer isso, Eu acho que é melhor para a galera já ficar familiarizado com o tema. O Lobão acaba de citar uma questão interessante, qualquer pessoa pode falar sobre qualquer assunto. No entanto, nem toda pessoa, por exemplo, tem autoridade intelectual para falar de maneira científica sobre os assuntos. Opinião qualquer um de nós temos. Eu tenho inúmeras opiniões sobre física quântica, mas não sei nem errar, Essa é a questão. Uma coisa muito complicada do YouTube, da internet em geral, é que muita gente tem audiência, mas não tem autoridade. Então as pessoas têm um público muito grande, têm seguidores fiéis, mas não têm conhecimento sobre a fala e falam qualquer coisa. E esses seguidores vão acabar replicando isso aí de forma viral e falando cada besteira. E aí o aluno que não está esperto, não está atento em relação a isso, vai errar tudo no Enem. Então, e por isso que é interessante a gente ressaltar uma coisa antes de começar. Qual bom seria se agora nós tivéssemos aqui um debate, uma entrevista com o indígena? Simplesmente por dar protagonismo à fala da pessoa indígena, A gente vai falar sobre um outro que poderia estar... Com certeza. E outra coisa, o nosso lugar aqui é um lugar de privilégio em relação ao que nós iremos falar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A maioria das pessoas falam de um outro lugar e não reconhece o lugar do outro, Não tem um exercício fundamental do pensamento das humanidades, que é a noção de alteridade, A alteridade é um conceito que a gente usa muito na filosofia,
para entender, na verdade, a posição que o outro tem, me colocar diante do outro. Por exemplo, o Enem falava sobre isso. Com certeza, o Enem já cobrou isso várias vezes, a alter vem outro, né? Então, imaginemos, né? Para mim, João Gabriel, falar sobre a questão indígena é muito confortável, né? Eu não sou indígena, eu não passo os preconceitos que o indígena passa e muito menos não estou na condição de vulnerabilidade social. É a mesma coisa do branco falar da questão do negro o homem sobre a questão da mulher. Claro, nós héteros falarmos, por exemplo, das populações LGBTQ e etc. Né? É um lugar de conforto. É bom reconhecer o nosso privilégio para a gente entender, na verdade, o dinamismo, né, dessas questões. Né? Mas pegando essa pegada histórica aí, né, desde o processo de colonização, como se deu esse contato do homem, né, do homem branco com as populações indígenas tradicionais que estavam aqui, né, desde o início. E principalmente as consequências, né? O professor vai ressaltar isso. Bom, a gente tem o seguinte, o nosso processo de invasão e colonização, né, que acontece no Brasil, isso remontando o período da modernidade à idade contemporânea, ele é muito complexo, principalmente uma noção etnocêntrica que foi carregada durante toda a modernidade pelos europeus e aqui essa chegada trouxe inúmeras consequências. Etnocentrismo é quando você enxerga o outro através da sua realidade. Então, as pessoas enxergam a questão do índio de acordo com a realidade do europeu e não respeitam, né, a sua cultura, a sua tradição, impõem os valores, né, europeus para uma população que tinha outra cultura. Não, perfeitamente. Tem um sociólogo importante, o Anthony Giddens, né, que é um sociólogo contemporâneo, ele vai dizer, olha, a prática mais comum do etnocentrismo é fazer um processo de classificação hierárquico entre culturas. Então, que entende a noção de bárbaro civilizado. Essa noção de barbárie e civilização demarcou a colonização brasileira. Darwinismo social. Perfeitamente. Quando o século XIX se instaura, por exemplo, a gente tem uma noção, inúmeros intelectuais europeus foram, inclusive, financiados por Dom Pedro para vir para o Brasil, para fazer uma análise sobre o Brasil. Por quê? Não existiam livros de história sobre o Brasil. O Brasil acabara de ser independente. A construção, né, da identidade nacional brasileira forjada construiu, ou melhor, contribuiu para essa noção animalesca que se tem dos indígenas. Como se as pessoas indígenas, né, as populações diversas indígenas, fossem categorizadas em cima desse olhar hierárquico da Europa sobre o outro mundo, justamente porque grandes perspectivas europeias entendiam isso, né? A Europa é um lugar, o resto do mundo é o resto do mundo. Né? Inclusive até você vai ter, por exemplo, né, os jesuítas que vinham para o interior do Brasil, que vinham para poder, né, trazer a sua cultura, a sua religião, né, para aquela população, negando tudo quanto conceito que eles tinham anteriormente. Mas até aproveitando essa questão, já caiu no Enem questões sobre educação jesuíta, se não me engano. Já caiu. Né? E ela ressaltava justamente, né, o papel da imposição cultural, né, um fenômeno de enculturação, né, um conceito que a gente utiliza muito, enculturação, que é a imposição de valores culturais de um determinado grupo, em detrimento desse grupo dominado. Então, por exemplo, né, tentar apagar a história e as marcas, os padrões culturais dos povos indígenas, por exemplo, os seus costumes, as suas crenças e todos os seus hábitos, né, foi uma condição da colonização. E ela é efetiva quando ela faz de fato isso. Não existe colonização, por exemplo, que respeita as diversidades, entende? Então, esse processo ele se afirma no Brasil. Agora, depois que ele se afirma, ele vai gerar heranças, né? E aí essas heranças são transpostas no nosso imaginário. E isso é uma questão a longo prazo. Porque imaginemos, né? Se os europeus têm uma visão, por exemplo, animalesca do indígena, né? Isso vai se consolidando na historiografia brasileira, na produção de inúmeros intelectuais e no senso comum. Quer dizer, essa noção de o outro como uma espécie de distância não humana de mim, constrói, né, e dá base para essas violências de hoje em dia. E olha só, você vai ter o contato do índio com o branco, até com o negro, e nesse contato você vai ter a troca, né, de informações, de culturas e tudo, né, e o branco ele vai usar elementos do negro tranquilamente, sem nenhum problema. Agora, quando o negro usa quando o índio usa qualquer coisa do branco, né, ele é acusado de... Ah, mas peraí, você é índio e usa celular, você é índio e vê televisão, como assim? Né? Mas quais foram, por exemplo, os elementos do indígena que o branco se apropriou? Não, inúmeros, né? O que a gente pode pensar é o seguinte, né? Cultura não é um conceito estático, né? Cultura está sempre em movimento, né?
A gente acreditar, aquela velha noção de que as culturas elas são puras, autóctones, né? Isso é extremamente, eu acho, diria infantil, né? Mentalmente dizendo, justamente porque com o fenômeno de avanço da tecnologia e globalização, o contato e a intercomunicação de culturas é inevitável. No entanto, o que a gente deve pensar é de que maneira esse contato se dá, né? Porque o contato ele pode ser um fenômeno de transculturação, ou seja, uma troca de valores, certo? E você criar um novo fenômeno cultural. Por exemplo, inúmeros elementos da medicina indígena são utilizados pela população brasileira. Entende? E elas, inclusive, foram consideradas elementos científicos posteriormente, mas não foram criadas no banco das universidades. Inclusive, até os índios eles conheciam, né, a vegetação e desenvolviam remédios e tudo, né? Eles tiveram que ir no índio para poder descobrir esses novos medicamentos. Tanto é que o jesuíta, ele aculturava o índio e também buscava as drogas do sertão. Né? E contextualizando, isso acontece até hoje, né? Quando muitas ONGs ambientais, entre aspas, aí, vão para a Amazônia, a primeira coisa que ela faz para desenvolver suas pesquisas é ganhar o conhecimento local, é biopirataria, né? Perfeitamente. E outra questão, pessoal, que é interessante que a gente está falando disso e ressaltar, né? Que hoje as populações indígenas têm inúmeros problemas com a população branca justamente por conta desse olhar preconceituoso, desse contato, por exemplo, de uma determinada cultura com outra, né? Por exemplo, muito se fala, mas eu julgo que é ser indígena a partir do meu olhar, só que é um problema. O indígena usa o celular. Qual seria a determinação que faz o indígena não poder ter contato com tecnologia? O que tira deles usar tecnologia, né? A questão de ser indígena? Nada. Na verdade, a gente sabe muito bem, os avanços da ciência elas devem servir à humanidade. No entanto, deve-se pensar também de que maneira, claro, obviamente, essas tecnologias chegam nas tribos. Mas agora, outra coisa, a gente está falando aqui de tribo. Só que grande parte das populações indígenas brasileiras também, elas residem nas cidades. E elas residem fora de áreas demarcadas. Então, é inevitável que o contato, né, que a transculturação, que essa endoculturação, esse aprendizado cultural, né, endoculturação é isso, se dá. Então, e transforma o índio no neném, né? Porque quando o índio ele vai receber mais a cultura do branco, ele vem para a cidade, por exemplo, né? Ele deixa de ser aquele indígena clássico, né? Ele até perde o contato com isso, mas ele também não é tratado como um homem branco convencional. Claro. Então ele fica assim, ele não tem uma categoria mais, porque ele é rejeitado pelos dois lados. Então ele sofre com esse processo, porque há também um grande preconceito, fruto do que você falou, né? Dessa tentativa de estereotipizar o índio como sendo selvagem, como sendo os problemas. Olha que coisa curiosa, só para um dado histórico, né? No século XIX, no momento que o Brasil está na sua formação de segundo império, principalmente, né? No segundo império, nós tivemos algumas leis aprovadas aqui no Brasil que demarcaram muito essa questão vinculada a essa tentativa de afastar o indígena, né, da realidade cultural. Por exemplo, quando a Lei de Terras ela foi construída, né, em 1850, e ela demarcou, na verdade, as questões vinculadas à propriedade da terra, muitos indígenas que estavam em terras que foram consideradas áreas de disputa foram retirados de suas terras. Né? Isso serve também... Um grande conflito entre, né, índios e grileiros, né? Perfeitamente. Isso demarcou, inclusive, o processo lento, gradual e, claro, muito voraz da expulsão das populações indígenas de suas terras originárias. Coisa que nós tentamos até hoje reparar desde a Constituição de 88, quando ela determina, no artigo 231 e no 232 da Constituição... Anota aí, pessoal. Né? Inclusive, o ano passado caiu essa questão do Enem, citando o artigo 231, né? Artigo 231 e 232 da Constituição, que garante a proteção da União sobre as terras indígenas e, principalmente, a garantia das suas culturas imateriais. Em outras palavras, hábitos, valores, coisas que não são tangíveis, físicas, né? Costumes. É por isso, nessa defesa de interesses, professor, que o índio é considerado pelas leis brasileiras quase que como um incapaz, não responsável pelos seus atos, inimputável. Assim, a gente tem que sempre que relativizar algumas questões, né? A cultura urbana, ela tem um dinamismo próprio, diferentemente, por exemplo, de culturas históricas e principalmente originárias, né? Mas uma coisa que é muito curiosa, né? A lei brasileira, isso desde o Estatuto do Indígena, de 73, né? De 1973, criado inclusive no governo Médici, né? Depois, mais à frente, vamos falar um pouquinho desse estatuto, ele é muito
eu diria assim, estranho, às vezes contraditório, mas ela demarca um tratamento específico aos povos indígenas nas suas terras. O direito de autodeterminação, certo? Autodeterminação indígena, ou seja, se eu não for autorizado a entrada numa terra demarcada, então o Estado não se responsabiliza por mim, João Gabriel, certo? Naquela terra indígena. É óbvio que o diálogo há entre as autoridades indígenas, entre o Estado, etc. No entanto, não há uma responsabilidade, porque é autodeterminação. Agora, quando o indígena ele vem, né, ele se movimenta ao mundo fora dessas áreas demarcadas, as leis elas não são necessariamente brandas, né? O Estado não parte da incapacidade indígena. O que parte, na verdade, é para garantir a integridade do indígena caso for punido. Exemplo. Como nós temos uma visão de que o indígena é geralmente animal, né, e essa visão é a visão comum, né, e corriqueira, quando o indígena, por exemplo, ele é preso, o primeiro ato que faz quando o indígena vai à cadeia é ser estuprado. Isso é muito comum, existem inúmeros relatos disso. Então, o que a lei brasileira ela condiciona as populações indígenas quando sofrem, né, punições penais? Celas reservadas, áreas específicas, prisões específicas, para garantir, obviamente, o que a lei determina. Isso mesmo, né? E deixa até a FUNAI resolver grande parte desses problemas, né? E a FUNAI? Ela era a minha próxima pergunta. Ela realmente representa os índios, professor? Então, é um grande debate político. Por que é um debate político, né? A FUNAI, ela foi criada no Brasil no ano de 67, né? No ano, inclusive, da constituição da ditadura militar, né? No Brasil. Só que a FUNAI, ela vem em substituição de um outro órgão, o SPI, né? Serviço de Proteção ao Indígena. Esse SPI, curiosamente, ele é formado por uma entidade com características positivistas. O que seria isso, né? Entendia-se, na verdade, no Brasil, isso desde 1916, né, quando o SPI foi criado. Então, veja, de 1916 a 67, né, que foi vinculado ao SPI. A partir daí, a FUNAI. Nesse período, a crença do SPI é que a população brasileira ela progredia, essa noção de progresso rumo ao futuro, à ciência, à harmonia social, né? Aquela velha crença que veio da França, né, aqui para o Brasil, e que para que os povos indígenas tivessem direitos específicos, eles deveriam se alinhar a essa noção de comunhão nacional. Ou seja, né, ou o indígena ele se moderniza, né, ele se encaixa na cultura branca, ou então ele perde essas noções de direitos. Muitos escândalos foram, na verdade, publicizados nos anos 50 e 60, quando várias áreas, como a Pastoral da Terra, da Igreja Católica e outras áreas que estão vinculadas a essas populações pobres, denunciavam, por exemplo, chefes dessas entidades indígenas, que não eram indígenas. Isso é curioso. Como é que, né, você é de um grupo étnico e quem ordena as leis ou normas do seu grupo não é do seu grupo, né? Estupravam, matavam, né, e tinham grandes escândalos de corrupção. Como nós estamos falando num período de ditadura militar nos anos 60, o SPI é desfeito e é criada a FUNAI. Fundação Nacional do Índio, em 67, na sua primeira presidência não tinha nenhum indígena. Mas ela tinha um discurso da ideia de protecionismo aos indígenas. Retomando aquela visão do século XIX do indígena como herói nacional. Aí começa a se revalorizar o dia do índio, mas é um problema, né? Que dia do índio é esse? Que dia do índio? Nós não construímos uma visão estereotipada do indígena. Por quê? Quando eu faço essas perguntas, geralmente para os meus alunos, né? Quais são as características do indígena? Geralmente se fala, uma pessoa que vive tribalizada, certo? No meio do mato, então não tem hábitos brancos alguns e está sempre nu. Essa visão é uma visão muito simplista, né? De uma realidade muito complexa. Então a FUNAI ela foi criada nesse contexto. Obviamente, a partir de 88 nós tivemos uma mudança drástica. A Constituição de 88 ela alterou o funcionamento da FUNAI. E ela deu autonomia, né, já que a FUNAI é do Executivo Federal. Dadas as leis, a FUNAI aplica. Então hoje a FUNAI ela tem um avanço comparado com o seu histórico passado. Coisa que até hoje revolta muitas pessoas, né, porque eles não concordam com direitos para os índios e hoje em dia tem um movimento que, né, quer retirar isso, né, quer destruir isso. Quando você for ver, por exemplo, assim, a população indígena ao longo da história, ela sempre veio reduzindo. E nos últimos tempos ela houve uma curva um pouquinho ascendente. Um acréscimo, sim. Um acréscimo, sim. Mas, recentemente, você tem escândalos aí, como, por exemplo, dos Guarani Kaiowá, né, entre outros acontecimentos que corroboram contra esse processo. Será realmente a população indígena vai continuar subindo ou ela vai cair de novo?
Bom, a gente pode pensar aí nessas probabilidades, né? A pergunta é assim, por que ela cresceu? Um dos fatores que explica esse determinado crescimento foi, a partir dos anos 80, com a Constituição, né, cidadã de 88, o direito de autodeclaração indígena. O que é esse direito? Vamos lá para vocês entenderem. Não é um direito de eu vir e falar que sou indígena, pronto, acabou, logo sou indígena. É o direito de você tentar retomar uma tradição que foi de membros familiares próximos e que tem algum laço específico ainda, algum laço que ainda se mantém. Por exemplo, vamos supor que se eu, João Gabriel, veja, não tenho, né, nenhuma vinculação direta com o tribo indígena, mas se tivesse uma vinculação, se membros familiares fossem dependentes, eu poderia, caso conseguisse um laudo antropológico, certo, retomar algumas questões da minha identidade indígena. Mas se eu tenho um avô, por exemplo, eu não tenho contato, nunca fui em tribo, não me reconheço, esse laudo não é dado. Entende? Tem muita gente que acredita que vou lá me reconhecer como indígena, logo eu pego vaga de cota na universidade. Isso é até a questão. Isso é uma grande falácia. Né? É até uma questão que a gente pode levantar. Na hora de apropriação cultural, né? Porque tanto o índio quanto o negro, as pessoas se declaram negros, se declaram indígena na hora dos privilégios. Isso. Mas fora, no seu cotidiano, no seu dia a dia, não tem vínculo nenhum e até... Eu colocaria nem só a questão do privilégio, mas a questão do direito, né? Sim. No momento que você vê que há algum direito no qual você se sente injustiçado por ser branco, Cota etc, não é né? privilégio, né, gente? É direito. Está falando de direito, de reparação, inclusive. Isso é muito curioso, né? Por exemplo, nas universidades hoje existe um problema seríssimo com a população indígena. Nos últimos anos, um corte de verbas, né, perpetrado aí pelo governo federal, vem assassinando de fato a presença das populações indígenas nas universidades. A quantidade de vagas reservada à população indígena, entre, né, a todas as cotas, é ociosa. O que significa que pode até ser que o indígena consiga acessar a universidade, mas ele não tem permanência. Então veja que a política de cotas, inclusive do Brasil, ela precisa ser refeita, ela precisa ser rediscutida, porque a permanência ela não está sendo colocada. Acesso pode até discutir que sim. No entanto, a permanência ainda é um problema sério. Choque cultural muito grande, né? Outra coisa, as universidades têm um elitismo intelectual muito forte que acaba distanciando, certo, essas realidades indígenas do próprio produção acadêmica. Exemplo, vamos dar um caso específico, né? Aqui na Universidade Federal de Goiás, nós temos, por exemplo, a casa lá de formação dos professores indígenas, né? Veja, ali tem muito problema, inclusive, dela ser mantida, justamente porque muitos povos indígenas que estavam ali estudando e com corte de verbas, bolsa de permanência, tiveram que voltar e sair. E ali dentro, muitos professores, obviamente, né, por uma matriz curricular eurocêntrica, não têm, por exemplo, facilidade com essas populações. Então, o elitismo afasta desistência, etc. Então, isso marca um sério problema. Se você fosse listar aqui os principais pontos, né, que devem ser mais observados a fim de poder fazer uma questão do Enem, o que você poderia citar? Até um tema de redação, né? Vamos pensar, por exemplo, demarcação de terras. Demarcação de terras. Esse é um fator fundamental. O que mais? Um outro, né, o etnocentrismo cultural. Que é, né, que é você observar, né, a distância, o que mais? Perfeito. O contato da educação indígena, se ela é realmente uma educação boa, se ela consegue ser efetivada, né, o contato da educação com a população indígena. E um outro, a quantidade de mortes das populações indígenas no Brasil, inclusive suicídio. Presta certo? atenção nisso, Suicídio. tá? Nós vamos deixar uma lista, essa lista de dados que o João Gabriel falou, para que vocês possam fazer uma pesquisa mais ampla sobre isso e para que você possa se dar bem no Enem. Né? E poder também, na vida nossa social, ter uma visão mais aberta em relação a isso e não ficar agindo com estereótipo. Não, com certeza. Eu gostaria só de dar uma outra dica aqui rápida, é a seguinte, né? Para você dar uma noção do que nós falamos sobre preconceito e etnocentrismo, essa noção de que a gente acha que está valorizando, através do Dia do Índio Indígena, assista, por exemplo, aqui propriamente no YouTube, Show da Xuxa Indígenas. Bota assim. Você vai ver, por exemplo, a presença de uma tribo indígena durante um show dela, assim, durante o programa ao vivo, e você vai ver o grau de constrangimento das populações indígenas, vendo, por exemplo, as coreografias, né, ali das... Vamos brincar de índio, é isso? Essa música, essa formidável música, né? Foi o autor da música. O Roger dançou muito isso aqui já. E, obviamente, você vê o grau de descompasso cultural, né? A Xuxa era bom vê-la dançar. Então, mas, esse, okay?
Esse foi mais um vídeo do canal Mais Gel. Eu agradeço que todo mundo que ficou aqui até o final. Lembrando que vamos deixar um mapa mental em uma desses exercícios. Né? E até mais gel. Acessem o canal Crime Ideia, que é o canal parceiro, e o professor João esteve aqui, uma coisa de irmão índio mesmo, viu? É isso, tamo junto. Que isso, e conta comigo sempre, tá? Nossos contatos estão aí. Valeu, galera, um abraço. Até mais, gente. Professor João Gabriel, primeiro eu gostaria... Da onde, Henrique? Bosta, senhor. Eu olhei pro Roger, vou chamar de senhor pelo Roger. A cara dele. Falou. Você tá só... O meu Jeep tá todo atrás de você. E você pra que ligar essa luz aqui? Tudo atrás do Lobão? Vai lá.